Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Teshuvá Total. Hoje é terça-feira, pessoal, e terça-feira tem o quê? Alô, hein? Momento do hebraico, que maravilha nesse momento do hebraico. Que delícia esse programa. Estamos na segunda temporada para você aprender a língua ivrit, o hebraico. E nós estamos ensinando o hebraico utilizando textos das Meshalim, das parábolas de Yeshua. Que maravilha, né? Se é gostoso aprender o hebraico, é mais gostoso ainda através das parábolas de Yeshua, que são maravilhosas. Então, abra o seu coração nessa noite, porque nessa noite nós iremos adentrar na nona parábola de Yeshua, que eu selecionei para vocês aqui hoje. A nona parábola de Yeshua, você está vendo aí, né? Um tufo, parecendo um tufo de grama, né, arrancado, mas isso aí é uma foto exatamente da parábola que nós vamos estudar hoje. Parece trigo, mas não é. É muito parecido com o trigo, muito parecido. É uma fotocópia do trigo, uma fotocópia. É uma xerox. É muito parecido realmente com o trigo. Principalmente logo no começo, logo no início. Mas com o passar do tempo, as diferenças vão aparecendo e só ficarão realmente evidentes no final, no tempo da colheita, no tempo de colher. Aí que vai ter certeza realmente o que é o trigo e o que é o lolium. Zonim em hebraico, lolium, ou muita gente chama de joio. Então, essa parábola muita gente conhece como a parábola do joio e a parábola do trigo. Eu quero diferenciar para vocês isso aí, porque esse assunto ele aparece no Tanar, no livro de Salmos, no capítulo 1. E é diferente, não é a mesma coisa que aparece aqui com o que aparece em Salmos. Salmos, ele fala do trigo vazio, sem o fruto, somente a casca. Então, eu quero começar, antes de nós adentrarmos a essa parábola, eu quero trazer para vocês o Salmo capítulo 1, primeiro Salmo. É uma delícia esse Salmo, vamos ler esse Salmo, por quê? Porque, apesar de não ser o mesmo termo, mas tem o mesmo sentido. O salmista vai comparar os seres humanos exatamente a um trigo e a casca dele. Ou seja, o trigo vazio, um trigo cheio que dá fruto, são os justos. E o trigo vazio, que são os ímpios. E somente no momento da colheita, no momento de se peneirar, no momento da separação na eira, é que eles serão separados, né? Eles serão distintos e cada um receberá o seu destino. Então, vamos ler o Salmo primeiro. Essa é uma parábola muito rica, com muitos detalhes, muito complexa, como a maioria das parábolas de Yeshua. E essa é uma parábola tão complexa que é uma das poucas parábolas que os discípulos, os alunos de Yeshua, Talmidim de Yeshua, os discípulos, os alunos de Yeshua, pediram explicação. Então, observem. Se nós, muitas vezes, se eles que viveram na época de Yeshua, que caminhavam com ele, que aprendiam com ele, naquela época não entenderam, imagine nós, 2000 anos depois, lendo essa parábola. Então, não é uma coisa simples. É simples, mas não é simples. Não é simples como a gente pensa. É complexa.
E existem explicações que Yeshua vai trazer depois. Então, esse momento do hebraico de hoje vai ser um dos maiores momentos do hebraico que já tivemos. Vai ser um tempo maior, tá? Então, preste bastante atenção, aperte seus cintos, não perca nenhum momento. Apesar de ser um pouco maior do que os demais, nós traremos muitas palavras novas para vocês, muitas explicações, e eu espero, do fundo do meu coração, que o Eterno fale contigo também. É claro, esse é o principal objetivo, é que o Eterno fale ao teu coração. Então, vamos lá, vamos começar vendo o Salmo 1, e depois nós faremos uma conexão com essa parábola, tá? Mas na frente vocês vão se lembrar do Salmo 1 que lemos, e vamos fazer essa conexão. É bem provável que Yeshua tenha feito essa conexão da parábola que ele fez com o Salmo 1. É bem provável, porque os elementos são muito parecidos. Salmo 1, Ashirei, está no plural. Asher quer dizer feliz. Asher, da mesma palavra Asher, feliz, né? Asher, bem-aventurado, tá? Feliz, bem-aventurado. Ashirei, plural, felizes. Mas aí vem Raish, o homem. Ora, aqui não está no plural, mas esse Raish aqui, o homem, é no sentido genérico. O homem no sentido da humanidade, dos seres humanos. Por isso está no plural. Então a tradução correta para o português é: felizes são os seres humanos. Tanto homem como mulher, não importa. Felizes são os seres humanos. Preste bem atenção. Isso não vai mudar nunca. Felizes são os seres humanos. Asher, que Lo, não. Vou ler palavra por palavra, traduzindo assim para você aprender. Lo, não. Halach, anda. Caminha. Ba'atzat, no conselho. Rechaim, de ímpios. Felizes são os seres humanos que não caminham no conselho dos ímpios, não seguem os conselhos dos ímpios. Os ímpios são aqueles que vêm nos aconselhar. São aqueles que têm uma vida exterior muito bonita, muito boa, né? São bem vistos, bem quistos pela sociedade, mantêm uma religiosidade, mas por dentro são vazios. E eles têm, você percebe isso, eles têm essa necessidade de ficar aconselhando as pessoas, dando conselhos sobre isso, sobre aquilo. Na grande maioria das vezes, são conselhos hipócritas, porque elas mesmas não praticam o que estão aconselhando. Hipócritas. Felizes aqueles que não andam, não caminham no conselho de ímpios. Os ímpios também têm, na Escritura Sagrada, uma descrição muito interessante. Eles sempre dão conselhos contra a Torá. Os conselhos deles são contrários à Torá, contrários aos mandamentos da Torá. Conselhos maquiados, que parece até uma coisa boa, mas se você observar, são contrários à Torá. Mas também são felizes. Bederer, e no caminho, Hataim, de pecadores, Lo Amad, não permanecem. Eles não trilham. As pessoas felizes são aquelas que não seguem os conselhos dos ímpios e não trilham o caminho de pecadores. Não permanecem. Não quer dizer que são pessoas que nunca pecaram. Observe, amad em hebraico é se estabelecer,
é ficar ereto, em pé, ficar parado, estabelecido, permanecer ali. Então, não está dizendo que a pessoa nunca vai pecar, mas ele não permanece no pecado. Ele não se mantém no pecado. É feliz. O bemoshav, e no assentamento, ajuntamento, comunidade, moshav, uma palavra muito famosa em Israel, nos idos de 1910, depois vieram os kibbutz, muito parecido com o kibbutz, são comunidades agrícolas, pessoas que se juntam, que se unem, que se assentam em um determinado local com um único objetivo, uma roda, né? um ajuntamento, um assentamento. E no assentamento, letzim, de zombadores, lo yashav, não se sentam. No assentamento, no ajuntamento de zombadores, lo yashav, não se sentam. São felizes. Pois betorat Adonai, pois na Torá do Eterno, no ensino do Todo-Poderoso, refetz em hebraico significa prazer. Prazer. Refetzo, no seu e o seu prazer é o quê? É a Torá do Eterno. Pois na Torá do Eterno está o seu prazer, o seu deleite. Quem realmente se deleita na Torá, quem realmente se deleita na palavra do Eterno, nas suas instruções, nos seus mandamentos, não anda no conselho de ímpios. Não permanecem no caminho de pecadores. Não se sentam com pessoas que ficam zombando, escarnecendo dos outros, falando mal dos outros. Porque a Torá nos ensina tudo sobre isso. A Torá nos ensina a não falar mal dos outros, a não usar a língua para o mal, lashon hará. Então não temos prazer nessas coisas. Feliz é aquele que o seu prazer está na Torá do Eterno. O betoratô, e na Torá dele, na Torá do Eterno, Yehigé, Yomam, Valaila. Yehigé, Yomam, Valaila. Meditam de dia e Valaila, e de noite. O tempo inteiro ruminando, sentindo o cheiro da Torá, das instruções, dos mandamentos, dos ensinos. E quem é dessa forma, verraiá, e será que etz, como uma árvore, chatul, plantada, Al-Palgei Maim, sobre divisões de águas. Peleg em hebraico significa divisão, divisões, cortes, ribeiros, riachos, córregos. Muito semelhante à palavra Nahal. Nahal, um córrego, um riacho, um ribeiro. Ok? Palgei, Peleg, divisão, lembra? Peleg, um personagem bíblico. Por que colocou o nome Peleg? Porque nesse período começou as divisões da terra. Os descendentes de Shem foram para o Oriente, os descendentes de Ham foram para o Ocidente, e os descendentes de Yefet foram para o Norte. Okay? Peleg, descendente de Shem. Peleg, divisão. Palgei, divisões. São frechas de água. Né? Aqui não é um mar, não é um rio, mas é tudo
não precisa ter tanta água, porque água demais vai fazer mal para a planta. Ela tem a água que ela precisa, água tranquila. Baruch Hashem, uma água tranquila, tem um córregozinho. É isso que a gente precisa. Para que torrentes e mais torrentes de água para nos afogarmos? Hein? Alô? Asher priô, que o seu fruto, pri em hebraico, fruto, priô, o fruto dele, ou seja, o seu fruto. E ten, vem de ten, dar. E ten, dará, seu fruto dará, beitô, no tempo, no seu tempo. No tempo certo, no seu tempo. Nem antes, nem depois, no seu tempo. Vê alehu e suas folhas, lo e bol, não murcham, não ficam murchas, desgastadas, não murcham. Vechol asher yaseh, e tudo o que fizer, e tudo o que praticar, Yatzeliach, tzalechá, que quer dizer prosperar, dar certo, ter sucesso total, Baruch Hashem. Vechol asher yaseh, Yatzeliach, prosperará. Agora presta atenção nessa parte que é muito importante. Lohen, não são assim, Hareshaim, os ímpios. Que pois são Kamotz. A palavra motz é essa palavra que traduzem como joio aqui. Não é joio. Porque o joio é uma imitação de alguma coisa. O joio é como uma erva daninha. Entenderam? Não é o caso aqui. A tradução aqui como joio está errada. Não é joio. David não está falando de joio aqui. David Amelech, o rei David, está falando do motz. Motz é um trigo. É a casca dele. É a palha do trigo. É o trigo que na hora que foi peneirado, na hora que veio o vento na eira para separar o que é trigo e o que não é, o que é que o vento vai levar? O que é que o vento vai espalhar na eira? O que é leve, a palha, o motz, a palha do trigo, a casca do trigo, seca, sem fruto nenhum dentro. Só realmente quem já pegou um trigo e esfarelou para ver o fruto dele é que entende o que eu estou falando. Muitas vezes você faz, esfarela e não sai nada. Só tem a palha ali. E você só tem como saber se realmente tem alguma coisa se você esfarelar. O problema é que se você fizer isso e for antes da época, você perdeu o trigo. Por isso só deve ser feito dessa forma no momento da peneira. A palha o vento vai levar e vai ficar tudo espalhado na eira. A eira é um local montanhoso onde há muita incidência de vento. Todas as eiras na escritura são lugares assim. Um local montanhoso, plano, aberto, em que se faz a peneira do trigo. O vento espalha todo o motz, ou motzim, as palhas do trigo, as cascas do trigo que ficam pelo chão. O trigo mesmo fica na peneira. E da peneira será levado para a eira. Para o celeiro. Para a eira, para o celeiro. Guardado. Para depois ser triturado e feita farinha. Mas a palha que ficou no chão serve para quê? Para nada. Se junta,
fogo e queima. Porque não serve para nada, é só para sujar o ambiente. Não tem serventia. Você não vai dar para um animal comer. O animal não come palha, não tem nada. É vazio, seco e vazio. Então, Davi compara o Rechaim, os ímpios, como uma palha de trigo. É muito profundo isso. Por quê? É profundo, gente, porque é igual ao trigo. Na verdade, é um trigo. Todo ser humano é um trigo. Todo ser humano é um trigo. Porém, qual a diferença? Ele não desenvolveu o fruto. O que realmente importa. O que realmente o ser humano vai utilizar. O fruto. O fruto. O fruto, gente. Sim, o fruto. Fazer a farinha. Hein? Alô, o fruto. Ele não desenvolveu. Muitas vezes na escritura, o ser humano é comparado a plantas, a árvores frutíferas. E que o objetivo é esse mesmo, dar fruto. Produzir fruto. São as nossas obras. As nossas escolhas. A nossa conduta. Então é como a palha, asher tidefenu, que são espalhados ruach, por um vento. Por aqui está entre aspas, porque não tem aqui no texto. Espalhados de vento, espalhados pelo vento. Não, são vazios. Mas por fora, um trigo. Ninguém diz. Só o Eterno sabe que é vazio. Um dia, na peneira, serão separados os que realmente têm frutos, permanecerão na peneira, na eira, no celeiro. Os outros serão lançados pelo vento, ajuntados na eira e lançados no fogo. É isso que significa. Yeshua vocês vão ver que nessa parábola ele vai utilizar exatamente esse contexto, o contexto do Salmo 1. Eu acredito muito que ele utilizou esse contexto. Arken, portanto, esse também Yeshua utiliza no Sermão da Montanha esse termo, Yakumu. Portanto, lo Yakumu, não se levantarão. O que significa isso? Hein? Isso aqui é ressurreição dos mortos, gente. Ressurreição para a vida. Arken lo Yakumu rechaim ba mishpat. Portanto, não se levantarão os ímpios no juízo. Quando houver o juízo, o julgamento, isso aqui está falando do julgamento, essa parte, o verso 4, da peneira, do momento da peneira, é o julgamento, é o juízo. Esse sempre foi utilizado na Torá, nos profetas, nos escritos e também nos escritos nazarenos. Esse mesmo contexto não foi inventado por Yeshua, não foi inventado por Yohanan Hamatbil, quando ele fala sobre isso, sobre Teshuvá, sobre o julgamento, sobre o juízo, sobre o trigo que é colocado na peneira, que é ajuntado no celeiro, e o motz, a casca, a palha, que é ajuntada e lançada no fogo. Muitos serão imergidos na vida, mas muitos outros, a grande maioria, serão imergidos no fogo. Porque ele tem uma pá e ele vai recolher o trigo e colocar no celeiro, ou seja, vai permanecer ali, na eira. Mas o motz, a casca, serão ajuntados e lançados no fogo, porque não serve mais para nada. Davi diz que, portanto, não se levantarão os ímpios no mishpat, no juízo. Mishpat significa juízo. Julgamento.
Se levantarão para o juízo, mas não se levantarão no juízo, ou seja, após o julgamento. Serão cortados, riscados, destruídos. Vê Hataim e os pecadores, usa aqui, eu coloquei entre aspas, porque não tem um artigo definido. Ba'adat Tzadikim, e os pecadores na congregação dos justos não se levantarão. Ou seja, na ressurreição dos mortos, quando houver ali a congregação dos tzadikim, dos justos, os pecadores, os transgressores da Torá, não se levantarão, não estarão com ela. Baruch Hashem. É isso que a Escritura ensina o tempo inteiro. Yeshua não inventou isso. Ele é um mestre de excelência, como nenhum outro já se levantou nessa terra, que ensinou exclusivamente a Torá, os profetas e os escritos, com um foco maior na Torá. É um profeta do Tanar. Um professor do Tanar, da Escritura. Não é um professor de literaturas, de heresias, de invencionices. Tanar, Bilvad Tanar, Rak Tanar, somente o Tanar, apenas o Tanar, a Escritura Sagrada. Ele utilizou o Tanar o tempo inteiro. E qual é a língua do Tanar? Ivrit! O hebraico, gente. Ele sempre ensinou no hebraico. Sempre. Por quê? Porque é a língua da Escritura Sagrada. Um profeta, um professor, um mestre que ensina somente o Tanar, ele tem que ensinar o Tanar no Ivrit. Explicando em outras línguas, tudo bem, mas utilizando o Ivrit, o hebraico. Isso a gente encontra em todas as suas parábolas e em todas as suas explicações, especialmente no Sermão da Montanha. E isso não é nada absurdo, gente. Por quê? Porque ele é Ivri, ele é hebreu, e o hebreu fala o quê? Ivrit! Seria estranho se ele estivesse ensinando na língua egípcia, ou no próprio português, né? Aí seria um pouco estranho. Não é estranho? É estranho. Ninguém iria acreditar. Mas se ele está ensinando na língua que ele falava, gente, que o povo dele sempre falou, desde os patriarcas. Para finalizar o salmo, primeiro, que Iodea, pois conhece Adonai, pois o Eterno conhece Derech Tzadikim, o caminho dos justos. O Eterno conhece o caminho dos justos. Conhece, ele te conhece. Conhece cada ser humano, ele conhece o proceder de cada um. Ele sabe quem é justo e quem não é. Quem pratica a justiça e quem não pratica. Vederech Rechaim, e o caminho de ímpios, dos ímpios, Toved, é destruição. Então o Eterno, ele sabe diferenciar o que é um ímpio e o que é um justo. É ele, o Eterno, ele sabe o caminho de cada um dos dois. Ele sabe diferenciar. Porém, por que então que ele não faz logo essa separação logo? Explode logo com todos os ímpios da terra? Porque não é o tempo. Ele é misericordioso, gente. Cada ser humano, todo ser humano tem a sua hora, cada coisa tem o seu lugar.
Um ímpio hoje, como diz o próprio Eterno, se ele se arrepender, se ele fizer chuvar, se ele deixar o caminho de impiedade, se ele deixar o caminho da transgressão e se voltar para o Eterno e começar a praticar a Torá, todos os seus pecados serão esquecidos. Depende de cada um, de cada ser humano. Enquanto estamos respirando, nós temos oportunidade de fazermos chuvar, de nos arrependermos. Então, existe um tempo que o Eterno dá para a humanidade. A humanidade faz suas escolhas. A humanidade trilha os seus caminhos. A humanidade trilha e delimita tudo aquilo que ela quer fazer. Suas regras, seus mandamentos, né? Delimita o que é justiça e o que não é. E por aí vai. Cria suas religiões, suas doutrinas, fazem tantas coisas erradas. E o Eterno aguarda para ter misericórdia. E convivem nessa sociedade, nessa humanidade, justos e ímpios. Praticantes do bem e praticantes do mal. Filhos da justiça e filhos da injustiça. Ou seja, aqueles que praticam, que seguem a justiça e aqueles que seguem a injustiça. Mas um filho da injustiça hoje, amanhã, ele pode se tornar um filho da justiça. O filho da injustiça pode mudar de lado. Como também o filho da justiça pode começar a praticar tudo que é ruim. Isso está na Torá, nos profetas e nos escritos. Entenderam? Todo ser humano tem a sua hora, a sua chance, o seu momento, suas escolhas. Isso a gente sabe. O Eterno é absoluto. O Eterno não muda. O Eterno é imutável. Mas nós, seres humanos, somos mutáveis. Nós mudamos. Hoje podemos ser uma pessoa e amanhã outra. Ou melhor, ou pior. Ou a mesma pessoa. Sem mudar nada. Depende de cada um de nós. O importante é como termina, não como começa. Então é muito relativo. O que é hoje filho da injustiça, amanhã pode ser o filho da justiça. Quem é hoje filho da maldade, amanhã pode ser um justo, um tzadik. Quem? Então vamos agora para a parábola. Vamos. Essa parábola vem exatamente após a parábola. Olha só que interessante. Essa parábola vem exatamente após, para complementar a parábola. A parábola do semeador, que lançou as 4 sementes, lembra? Apenas três sementes deram errado. Como também no Salmo 1, são três classes que dão errado. E apenas uma é o tzadik, é o que tem prazer na Torá do Eterno. Observou a parábola? O Salmo 1? Você tem os ímpios, com maior foco neles, os pecadores e os zombadores. 3 classes. Zombadores não tem nada de bom, né? Ninguém consegue ver nada de bom neles, só falam mal dos outros. Tanto que o Salmo não fala muito sobre eles, só fala uma vez, dando maior foco aos Rechaim, aos ímpios, e aos Hataim, aos pecadores. São 3 classes. E apenas uma é aquele que tem prazer na Torá do Eterno e medita na Torá de dia e de noite. Totalmente conectado com a parábola de Yeshua, das 4 sementes, e apenas uma deu fruto. Apenas uma caiu em boa terra. Quem? Agora vamos para uma outra parábola que está em Matitiahu, Mateus, capítulo 13. É uma parábola que vem complementar a parábola do semeador. Então preste bastante atenção. A parábola em si é pequena, porém
Porém, com as explicações, ela acaba ficando maior, mas a parábola em si é pequena. Então vamos ler. Vaissá, e levantou, Lifneihem, diante da face deles, Mashal, Acher, outra parábola. Acher é outra. Mashal, você já sabe, você já conhece essa palavra, parábola. Vaiomar, e disse, Damta, semelhante, Malchut Hashamayim, ou seja, o reino dos céus é semelhante, ou seja, o reino do eterno é semelhante a isso. Como funciona o reino do eterno? Então presta atenção, Yeshua está ensinando como funciona o reino do eterno. Ele é semelhante a isso, o reino do eterno. O reino do eterno não envolve apenas as coisas do alto, não, envolve tudo. Tudo é o reino do eterno, inclusive a terra, os animais, os seres humanos, tudo. Como funciona o reino do eterno? Presta atenção. Leish, ao homem, Razorea Zeratov Besadehu, ao homem que semeia uma boa semente, Razorea, semeia, Zerá, que vem de, Zoreia vem de Zerá, semente, que semeia uma semente, Tov, boa, ou seja, uma boa semente, Besadé, mas aqui é Sadehu, no seu campo. Esse U aqui no final é o seu, no seu campo. Então, o reino do eterno é semelhante a um homem que vai lá no seu campo e semeia uma boa semente. Ele selecionou as sementes e colocou no seu campo. Claro, por que ele fez isso, gente? Porque ele quer ter uma boa colheita. Se você quer ter uma boa colheita de coisas boas, você vai semear boas sementes. Eu não vou semear uma semente ruim. Eu não vou semear sementes misturadas, trigo e cevada ao mesmo tempo. Não, eu só vou selecionar as melhores sementes de trigo e vou plantar as melhores sementes de trigo. Consequentemente, eu vou ter uma plantação de trigo superior, selecionada. Consequentemente, a minha colheita também vai ser superior, selecionada. Alô, entendeu? Isso serve para tudo na vida. Preste atenção nisso. Isso serve para tudo na vida. Quer colher coisas boas? Então planta coisas boas, selecionadas. Aí você vai ter uma colheita boa, selecionada. Mas não, quer plantar de qualquer jeito? Quer jogar qualquer semente? Você tem que ser seletivo com a sua vida, com as coisas que você planta para o seu futuro colher. O que você está plantando para o futuro? Você quer ser alguém na vida, mas você não estuda. Alô? Vai estudar. Tem que ser seletivo. Tem que fazer um esforço. Né? Tem que produzir uma coisa boa. Quer uma coisa boa lá na frente? Produz agora aqui. Planta agora aqui. Para lá e para cá. Eu quero uma coisa assim, mas estuda então. Se dedica a alguma coisa. Faz um curso. Mas não, fica sem fazer nada, não faz nada, não faz a mesma coisa de sempre. Quem faz a mesma coisa de sempre, o que é que vai colher no futuro? Alô! A mesma coisa de sempre. Gente, não é simples? Me respondam. É simples ou não é? É. Quem planta a mesma coisa vai colher alguma coisa diferente lá na frente? Vai ou não? Não. Colher a mesma coisa. Aqui ele selecionou, né? Selecionou, colocou
boa semente. Então, só trigo, fruto selecionado. O Biriot, e aconteceu, Anachav, os seus homens, e Exenim, dormiram. Os seus homens dormiram. E Exenim, seus homens dormiram. Veio. Oivô, o seu inimigo, Oiev em hebraico, seu inimigo, a pessoa que o odeia. E veio o seu inimigo, vai zerar, e semeou, zerar, e semeou e plantou, Zonim. Olha essa palavra, Zonim, que interessante. Zonim, Lolium. O que é o Lolium? É isso aqui que eu mostrei a vocês no começo. Parece trigo, muito parecido com trigo, principalmente logo no começo. É idêntico, não dá nem para dizer a diferença. Só depois, com o passar do tempo, que percebe-se que não é trigo, coisa nenhuma. É uma imitação. Imitação barata, não tem fruto nenhum. Entenderam? É o Lolium. Zonim, agora preste atenção nessa palavra Zonim. Parece uma palavra chamada zoná. Exatamente, é da mesma raiz, zaná. Zaná em hebraico significa praticar fornicação, se prostituir, que mais? Cometer adultério, ser um prostituto, que mais? Agir como uma meretriz, que mais? Aná, misturar o santo com o profano, tá bem? Entenderam? O plural é zonim, muito parecido, só que com mem sufite. Zonim com num é esse lolium, que tem exatamente, olha só, a raiz, olha, preste atenção como é o ivrit. Essa palavra zaná, que significa prostituição, fornicação, ela vem de uma raiz que ao pé da letra significa estar bem alimentado e, portanto, libertino. Ou seja, ele já não, ele está bem alimentado, ele não se preocupa em crescer, em mudar. Aí vem zonar, prostituta, meretriz. O lolium, ou joio, vou colocar joio porque você está mais acostumado com essa palavra. Joio, a imitação do trigo. A imitação. Diferente da palavra lá do Salmo 1, motz, palha. A palha ali é trigo mesmo, mas é um trigo vazio. Aqui é uma outra planta imitadora que prostitui para enganar as pessoas. Esse é o sentido que Yeshua quer trazer aqui. Porque a prostituição na Escritura Sagrada, quando é utilizado no sentido figurado, ela significa exatamente utilizar da Escritura Sagrada para enganar as pessoas, misturando a Escritura com conceitos pagãos, misturando o santo com o profano. Isso é prostituição na Escritura Sagrada. Como também prostituição na Escritura Sagrada é ir atrás de outros deuses para se prostituir, traindo o Eterno, cometendo adultério, no sentido figurado, servindo e obedecendo e praticando doutrinas pagãs, entre aspas, servindo a outros deuses.
Então eles dormiram, veio o inimigo e plantou o Zonim. Plantou a prostituição da palavra, as doutrinas, as religiões. Isso, você pensou bem. Isso, transmissão de pensamento, religiões. Que nada mais é do que Zonim. Todas elas? Todas elas. Umas se parecem mais com o trigo, outras um pouco menos. Mas eu diria que a que mais se parece com o trigo é a mais perigosa de todas. Porque é a que mais engana. É um problema. Porque as pessoas confiam nela e não no Eterno. Confiam em suas doutrinas, em suas explicações, em suas diretrizes, mas não nas do Eterno. Elas têm um poder para os seus liderados, seus praticantes, maior do que o Eterno. Mas o Eterno é colocado nesse contexto. Mas o Eterno é colocado dentro da religião, seja qual for ela, para dar sustentação a ela. Entenderam? É por isso que é muito perigoso, é muito perigosa as religiões. O perigo das religiões é esse. Porque prende a mente, o coração, as ações da pessoa. Não deixa a pessoa pensar. Já traz para ela tudo pronto, enlatado. É assim e pronto. E você não tem o que pensar, não tem o que raciocinar. E aí você vive como um Zonim no campo do Eterno. Um Zonim. Parece, mas não é. É como o ímpio. Parece um trigo. Tem a casca do trigo, o exterior do trigo, mas é vazio por dentro. Porque não deixa você produzir fruto. Betor no meio, Haritim dos trigos. No meio, Betor. Mas o Eterno permite isso? Claro que permite. Porque o Eterno dá a oportunidade a todo ser humano de escolher o que quer. Coloco diante de vocês o caminho da vida e o da morte. O da bênção e da maldição. Escolha da vida para viver. Escolhe. Você tem que escolher. O ser humano escolhe. Vaieler. E foi embora. E plantou e foi embora. Correu, fugiu. A parábola continua. Verso 26. Veka Shertz Tzatz. E quando apareceu a Tzatz, quando apareceu Hakané, a haste, né? Cané, o cano, a haste. Quando saiu a haste. Verharitim Aviv. E os trigos de primavera, Aviv em hebraico, alô. Aviv, na primavera. E quando saíram, e quando apareceu a haste do Zonim e do trigo também na primavera, por enquanto era só semente, mas chegando a primavera começou a sair. Quando é que eles plantaram? Eles plantaram exatamente quando iniciou o novo ano. Aí você vai passar algumas chuvas, vem o inverno, depois a primavera sai as hastes do trigo. Nireu viram então Gam também Razonim, os Lolium, os
o joio, os joios. Quando a haste subiu, conseguiram ver os joios. Vaigeshu, e aproximaram-se Ha'avadim, os servos, El Adoneihem, do senhor deles, o dono da fazenda, da propriedade. Vaiomeru, e disseram: Adoneino, nosso senhor. Alô, alô, aqui, alô, Zeratov, não era boa a semente, Zaratá, que semeaste, que plantaste, Bessaderra, no teu campo, alô, não eram boas as sementes que semeaste no teu campo? O Meaim, e de onde Sham, e de onde vieram ali, Sham, ali, Razonim, os joios, os prostitutos, que parecem, mas não são, que utilizam o mesmo formato, o mesmo formato, utilizam o mesmo espaço, o mesmo formato, quase as mesmas coisas dos trigos, mas não são. Vaiomer Aleihem, e disse para eles: Ish Oyev, um homem inimigo, um homem que odeia, Assazot, fez isto. Vaiomeru, e disseram Elav, para ele, Ha'avadim, os seus servos, Hatarpots, desejas, Kineler, que caminhemos lá a cor para arrancar Otam, eles. Quer que nós caminhemos e arranquemos os zonim, os joios? Vaiomer, e disse: Lo, não! Ki beod teakru, pois no arrancar et razonim dos joios, pen techarchu gam hachitim imahem. Pois quando vocês forem arrancar os joios, poderão extirpar Charchu, extirpar, gam também, hachitim, o trigo com eles. Vocês vão arrancar. Sem querer, vocês podem tocar também no trigo e arrancá-los. Quando vocês forem arrancar, tirar a raiz, aí vocês podem também tirar junto o trigo, pois estão muito juntos uns dos outros. Não pode fazer isso. Não pode. É perigoso fazer isso agora. Tem que dar tempo. Tem que dar o tempo de crescimento. Esperar chegar o tempo que estiverem maduros, porque se você arrancar um trigo junto, não tem problema. Já estava na época de arrancar o trigo mesmo. Chegou o período correto. Agora é muito perigoso. Ainda há tempo para amadurecerem. Hanihu, aqui a raiz é Noar, quer dizer descanso, consolo, né? Hanihu lahem, dê descanso para eles, deixe-os estabelecer, né? Deixe eles se estabelecerem, deixe eles descansarem. Vegadlu, e crescerão,
Shneihem, os dois, Yardav, juntos, Yardav, como um só, juntos. Deixa eles crescerem juntos. Ad hakatsir, até a colheita. O leet, e pelo tempo, hakatsir, da colheita. Omar, dirás, lakotserim. Gente, se a palavra katsir quer dizer colheita, como será no hebraico chamado os ceifeiros? Ou os colhedores? Kotserim. Katsir, a colheita. Kotserim, os colhedores, os ceifeiros. Você vai dizer para os ceifeiros são aqueles que colhem o trigo, que ceifam o trigo, eles vão cortando os talos do trigo. Passam a foice, e aí faz os feixes. Liktu et razonim rishoná. Primeiro colherás o zonim, o joio, rishoná, primeiro. Ve alimu, e amarrarão otam, eles, lá alumim, por feixes. Lesarfam, e para sharfam, queimá-los. Ve'et haretim, e os trigos, isfu el garni, e os trigos ajuntarão para minha garni, para minha eira. Pronto. Está resolvido. Parábola, né? Profunda. A parábola, aparentemente, termina aqui. Terminou a parábola. A parábola é só isso. Acabou a parábola. Muito profunda. E os discípulos não entenderam. Porque nessa parábola, realmente, existem muitos pontos estranhos. Muitos pontos confusos. O inimigo que foi e plantou. É uma parábola. Mas o que Yeshua está querendo dizer? Vamos deixar o próprio Yeshua falar. Já que ele dá a explicação, nada melhor do que ouvir a própria explicação da boca dele. Se ele não deixasse explicação, nós teríamos aqui, eu traria para vocês aqui, aquilo que eu entendi da parábola. Mas ele traz a explicação. Então, nada melhor do que o próprio Yeshua falar. Então... Shilach Yeshua et Ramon Ha'an. Então Yeshua enviou a multidão do povo, o povo que ouviu aquelas parábolas. Vayavou Habaitá, e chegou até a casa onde ele morava. Onde era a casa que Yeshua morava, gente, nesse período? Cafarnaum. Mais especificamente na casa de Shimon, também conhecido como Keifa. Mas Shimon, ele não era de Cafarnaum, ele era de Betsaida, que está ao norte. Cafarnaum está ao noroeste, do Kinneret, do Mar da Galileia. Cafarnaum para Betsaida dá andando aproximadamente 20 quilômetros. É um pouco distante. Betsaida é exatamente o início do Mar da Galileia, quando as águas do Iardém, do Rio Jordão, enchem o Mar da Galileia. É exatamente em Betsaida, é o início, é o norte. Cafarnaum está ao noroeste. Por que Cafarnaum? Muita gente que saiu de Betsaida e foi para Cafarnaum. Porque eles eram pescadores. E em Cafarnaum, a pesca era muito maior. Por quê? Porque os peixes se concentravam na parte mais quente do rio. Do lago.
O lago é um lago de águas geladas, porque vem do Rio Jordão, que é exatamente o degelo do Monte Hermon. Então são águas geladas. Mas. No oeste do Quinéret, do Mar da Galileia, exatamente em Tibérias, conhecida também como Tiberíades, cidade de Tibérios, e foi feita essa cidade lá para os romanos, em homenagem ao imperador Tibério César, porque encontraram nessa cidade Herodes Antipatros, Herodes Antipas, encontrou nessa cidade fontes termais que estão lá até os dias de hoje. No nosso canal você tem um vídeo que você assiste as águas quentes de Tibérias. É muito bom você assistir, porque você vai ver exatamente o que eu estou falando agora. São águas que brotam da terra a 60 graus centígrados. E quando elas chegam e caminham e por um não um aqueduto, mas um canalzinho que é feito pelo próprio homem, ela chega a 40, 43, 44 graus. São banhos muito relaxantes. E os romanos sempre gostaram de águas termais, de banhos quentes. Então essas águas que brotam da terra, elas vão desaguar no Quinéret, no Mar da Galileia, exatamente numa região próxima a... Se eu estou falando que é no oeste e que Cafarnaum está no noroeste, então só para vocês entenderem, aqui é o Quinéret, tá? Aqui está Betsaida, aqui está Cafarnaum e aqui está Tibérias. Então as águas quentes de Tibérias, elas vão desaguar nessa região aqui. Não é que a água aqui vai ficar bem quente, porque você tem que entender que o lago é gelado. Então aqui não vai ficar quente, mas vai ficar uma temperatura maior do que todo o outro restante de todas as águas desse lago. É por isso que há uma grande concentração de peixes aqui. Então os moradores de Cafarnaum, na sua grande maioria pescadores, perceberam isso. E pescadores também de outras regiões da Galileia. Então se estabeleceram em Cafarnaum. Shimon Kefa morava com a sua sogra. Ele em si, a casa dele em si mesmo era em Betsaida, mas foram para Cafarnaum para poder ele ganhar a vida dele, que ele era pescador. É essa casa que estamos falando. E Yeshua morava de favor com Shimon Kefa, que morava de favor com sua sogra. Você tem ideia como era a situação das pessoas. Eram pessoas muito simples, pobres, tá? Isso não impediu em nada esse professor brilhante, esse mestre incrível, né? Querendo mostrar que não foi por causa dos seus recursos, não foi por causa do seu dinheiro, não foi por causa do seu poder, da sua posição social, ou seja, os pilares de Nimrod, que os seus ensinamentos foram espalhados pela terra e até hoje nós estamos falando sobre eles. É realmente pela profundidade, pelo amor e pela prática de todo o coração. Ele se doou, se entregou totalmente ao Eterno. Isso é muito significativo. Vaigishu, e se aproximaram Elav dele, até ele, Talmidav, os seus alunos, os seus discípulos, lá em Cafarnaum. Vaiomeru, e disseram, Ba'er na lanu, explica, eu rogo, lanu para nós. Gente, essa palavra explicar, expor, é a palavra Ba'er, que é a mesma em hebraico Be'er, que quer dizer poço. Um poço de águas. Isso é muito bonito, né? Então, seja mais profundo, seja mais explícito, seja mais... nos dê mais explicações.
rogamos para nós, et meshal hazonim basadé, sobre a parábola do joio no campo. Bom, Yeshua não os repreende, como em outros momentos, sobre... Yeshua também explicou para eles a parábola do semeador. E quando explicou a parábola do semeador, ele faz uma repreensão, porque ele disse que eles deveriam ter entendido a parábola do semeador. Que a parábola do semeador é mais simples de entender do que essa. Mas essa é uma parábola mais complexa e ele não os repreende. Ele simplesmente já responde. Vaia'an, e respondeu. Vaiomer, e disse, Aleihem, para eles. Hazorea, Hazerá, Hatov. O semeador que semeia a boa semente, Hu Ben Ha'adam, é o filho do Adão. Filho de Adam. O ser humano. Que? Yeshua, ele chama a si mesmo de filho do ser humano. Ele gosta desse título, porque é um título bíblico do Tanar. Do que, por exemplo, o Eterno chama o profeta Yeheskel várias vezes, mas eu me lembro de um texto aqui. Por exemplo, Yeheskel, Ezequiel, capítulo 20, abrindo um agora aqui, capítulo 20, verso 3. Ben Adam, ser humano, filho do ser humano, vai traduzir o ser humano. Mas ele fala Ben Adam. Agora quer ver outro? 37. Na verdade é o tempo inteiro ele chamando Yeheskel. Por exemplo, capítulo 33. Veio a palavra do Eterno para mim, ser humano. Mas aqui, se você ver no texto original, tá como? Ben Adam. Ben Adam, filho do ser humano. 37. Capítulo 37, capítulo 38, todo lugar que você abrir vai estar. É um título muito pertinente aos profetas. Filho do Adão, de abençoada memória. Yeshua gostava demais desse título. Esse é o título que ele mais atribui a si mesmo. Filho do Adão. Filho do ser humano. Ben Adam, filho do ser humano. Ele é o que planta a boa semente. Verhassadé, e o campo, Haolam. O campo é o mundo. Todo o mundo, todo o planeta. Verhazerá, Hatov, e a semente boa que o filho de Adão plantou. Ou seja, o próprio Yeshua, ele está se intitulando filho de Adão. Nesse caso aqui, ele está falando dele mesmo. Muitas vezes ele cita outras pessoas como filhos de Adão, mas aqui ele está se intitulando Beni, ou Binei, Binei Hamalchut, são os filhos do reino. Os filhos do reino. Então, olha só, a semente boa que Yeshua plantou, disse ele, são os filhos do reino. Filhos do reino do Eterno. Quem são eles? Os seus? Discípulos. Aqui ele está falando de uma forma figurativa. É a forma da Torá. A Torá utiliza isso também. A Torá também utiliza filhos da justiça, filhos da injustiça. E aqui Yeshua utiliza filhos do reino. Filhos do reino são os seus discípulos, os seus alunos. E quem são esses? Yeshua diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai,
todo aquele que obedece aos seus mandamentos. São esses que são os meus discípulos. Os que produzem frutos. São várias vezes, eu estou citando várias vezes ele dizendo quem são os seus discípulos. Os que produzem frutos. Outra vez, os que produzem bons frutos. Porque tem muitos que produzem frutos, mas é um fruto ruim. Os que produzem bons frutos, os que obedecem os mandamentos. Todos aqueles que ouviram as suas explicações, os seus ensinos, as suas instruções e abraçaram-na. E começaram a seguir da forma como ele ensina, da forma como ele explanou, expôs, trouxe para nós. São seus filhos. Isso é comum. Isso é comum na literatura judaica do primeiro século. Muito comum isso. Os discípulos, eles eram considerados como filhos. Filhos na fé, no ensino. O mestre era o pai. O mestre era o pai que instruía o filho. Essa é a analogia que faziam. Como um pai que ensina o seu filho a caminhar, a comer, ao que é certo, ao que é errado. Meu filho, é assim que se faz. Meu filho, é assim que pega no garfo, é assim que pega na colher. É assim que senta na mesa. Alô, hein? É assim que você faz as suas necessidades fisiológicas. Quando terminar, você vai lá, dá descarga, limpa, deixa tudo limpinho. Passa um perfumezinho no ambiente. Alô, hein? Para deixar o sanitário limpo pro próximo da casa que vai usar. Entendeu? Ensina tudo. Forma o filho. E ele tem que ensinar mesmo. Porque se ele não ensinar, quem é que vai ensinar? Ele vai aprender com as coisas lá do mundo, lá fora. E em vez de ser um filho da justiça, será um filho da injustiça. Então no primeiro século existia essa analogia. Os mestres eram os pais e os alunos os filhos. Isso é normal, comum no primeiro século. Então Yeshua está dizendo, está apontando para os seus discípulos, dizendo: vocês são meus filhos. Eu plantei vocês. Eu ensinei a vocês. Eu formei vocês. E depois ele vai dizer para os seus filhos: gerem filhos. Ou seja, tenham seus alunos, para vocês ensinarem, formarem pais, que serão pais mais na frente, que terão também discípulos, alunos. Entenderam? É assim. Assim era no primeiro século. Isso é um discurso, um ensino tipicamente de um parush, de um fariseu. Se você não assistiu a aula passada do Momento do Hebraico, te encorajo a assistir. Você entendeu o que eu estou falando agora. Ok? Isso acontece até o dia de hoje? É claro, gente. Quantos filhos estão me escutando agora? Quantos filhos? Quantos de vocês são meus filhos? Entre aspas. Eu só tenho duas. Alô. Filho, eu não quero. Duas coisas eu não quero mais na minha vida. Nem bicho, nem menino. Quantos filhos estão me escutando agora? São muitos. Que estão já há tanto tempo me escutando, aprendendo. Filhos do hebraico, que aprenderam hebraico comigo. Filhos da Torá, que aprenderam o que é Torá comigo. Sim. Filhos esses que hoje também estão ensinando. Que também estão gerando filhos. Filhos
que me escutavam, que aprenderam comigo e que hoje são pais que estão ensinando também. Maravilhoso! E aqui na Techuvá a gente é filho e pai ao mesmo tempo. Não é? Entendeu, gente? O que é que Yeshua está querendo dizer? Mas, olha só, da mesma forma que existem os filhos que aprendem Torá, que aprendem Escritura, existem filhos também que aprendem outras coisas. Existem os filhos das religiões, né, que são gerados pelas religiões. São zonim. Parecem trigo, mas não são. Zonim. Estão entendendo a parábola de Yeshua? É o que ele está ensinando aqui, ó. Verrazonim e os joios, Binei Hará Remá. Os joios são os filhos da maldade, do mal. Hará, do mal. Nas traduções está do maligno. Não é isso que está no texto, não. Sim, você pode dizer que... Mas aqui é do mal, da maldade. Tem que traduzir como está aqui. Hará, do mal, da maldade. Remá, eles são. Hayoev. Haoyev, perdão. Haoyev. E o inimigo, Azorea, o inimigo do semeador. Então, o inimigo de Yeshua. Quem é o semeador da história aqui? Yeshua. Quem é o inimigo dele? O Eterno não tem inimigo. Nós é que temos inimigos. Nós seres humanos. Quem é? A Satã, o adversário. E o inimigo do semeador, Otam, deles, do semeador deles, os trigos, Rua Satã, ele é o adversário, Hakatzir, a colheita, Ketz Haolam. Lembra da paraxá Miketz? E o que significa Miketz? Ao fim. Então, Ketz significa o quê? Final. A palavra Kotz vem da palavra Ketz. Porque o Kotz é o final de uma letra. Ó, observe, isso aqui é um Kotz, ó, o traço final. Então, vamos lá. Isso aqui é um Resh, ok? Resh. Ok? Se eu coloco aqui o Kotz, passa a ser um Dalet. Esse Kotz aqui é o quê? É o final da letra. Ele sempre vai vir no final da letra. É a última parte a ser escrita, é o Kotz. Isso aqui é um Het. Het. Quem? Se eu coloco aqui um Kotz, passa a ser um Tav. O Kotz é a parte final. É o tracinho final. Entenderam ou não? Alô? Entendeu? Ok. Hakatzir, a colheita, o momento da colheita, o momento de estarem maduros, prontos para serem peneirados, para serem colhidos, ceifados. É Ketz Haolam, o fim do mundo, o fim da era do ser humano, o fim do controle do ser humano, o fim dessa ordem mundial, o fim desse sistema. Verhakotsirim, e os ceifeiros, os que irão colher, eles são Hamalachim, os mensageiros, os anjos, mensageiros. Veka Asher Hazonim, e quando o joio e Luktu forem colhidos, Verhayu Le Maholet Esh. E quando o joio for colhido e forem colhidos e lançados no fogo, Ken, assim, Irie Beketz Haolam Hazé, assim será
no fim deste mundo. Acontecerá dessa forma. Serão lançados no fogo, vocês serão destruídos. Destruídos. Destruição. Fogo significa destruição. Fogo não significa manutenção, significa destruição. Alô? Alô? O que é que significa manutenção? Água. Manutenção da vida. E o fogo? Destruição. Nesse sentido aqui de colheita, de julgamento, de mishpat, de juízo, tanto lá em Salmo, como vocês viram, eu mostrei para vocês, como aqui, que é o mesmo sentido de julgamento, tá vendo? De juízo, de fim do mundo. O fogo significa o quê? Hã? Alô? Hein? Destruição. Ben Ha'adam, o filho do homem, o filho de Adão, Yeshua se intitulando, utilizando esse título para ele, Ishlach enviará et malachav, os seus mensageiros, entre parênteses, anjos, verreciru e removerão, e eles removerão os mensageiros que Yeshua enviará para o seu reino. Então, gente, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito simples de entender. É lógico, ó. Vamos pensar. Verreciru e removerão mitor malchuto, no meio do seu reino, kol marchelá, toda pedra de tropeço, todo monturo, tudo que não presta, tudo que é estorvo, tudo que é lixo, pedra de tropeço, sabe? Pedaço de construção, é a palavra. Marchelá, aparece no Tanar. Vechol, e tudo, o se avilá, e toda prática de injustiça. Agora vamos pensar agora. Vamos pensar que é muito fácil. Alô, hein? Como é que a prática de injustiça está presente no reino do Filho do Homem? De Yeshua, se intitulando Filho do Homem. Como é que as práticas de injustiça estão lá no meio do reino dele? Como é que as pedras de tropeço estão lá no meio dele? Os lixos, os entulhos. Claramente, o reino dele não é, nunca foi e nunca será nos céus. Ou onde você quer imaginar. Onde será o reino dele, gente? Justamente onde sempre aconteceu, sempre houve, sempre foi plantada injustiças, maldades, transgressões, enganos, idolatrias e tudo que é prática da maldade aqui na terra. Porque se você disser que é no céu, você vai ter que admitir que no céu tem tudo isso. Faz sentido? A Escritura nunca ensinou essa ideia de céu, de morar em céu. Isso não existe. Isso é zonim! 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 Prostituição. Ensino pagão. Ensino pagão. Más interpretações, más traduções, isso nunca existiu. No próprio livro de Revelação e em todos os profetas, desde a Torá, está escrito que o reino do Eterno será trazido para a terra. No tempo da colheita, no tempo certo, no momento certo. Por que não vem agora?
Por que não vem agora? Porque ainda não está no tempo. Porque os trigos ainda não estão maduros. E junto com os trigos estão os zonim. E o Eterno permite isso? Permite. Não pode arrancar agora. Por que não pode arrancar agora? Porque você pode estar arrancando um futuro trigo. O joio que você arranca, os mensageiros, deixa a gente arrancar. A gente sai pelo mundo, arranca tudo, Eterno. Limpa esse mundo. Da mesma forma que fizeste lá no Egito, os que não tinham sangue marcado na porta, a morte entrava. Então a gente sai por aí, ó. Quando a gente vê o sangue, a gente pula. Quando não vê, a gente sai destruindo tudo. Não é assim, não. Ainda não está no tempo. O que hoje você olha e diz, não, ali é um zonim. Amanhã ele pode ser um ritim. Ele pode fazer parte dos trigos, um ritá, singular, ritá. Amanhã ele pode ser um ritá, amanhã ele pode ser um trigo. Porque todo ser humano tem a sua hora. Ele pode se arrepender. Essa é a Torá e os profetas. E o trigo que vocês estão dizendo que vamos manter o trigo. E se amanhã ele se revelar um zonim? E vocês não sabem. Eu sei, eu conheço o caminho do justo e o caminho do ímpio. Como está no Salmo 1. Eu conheço. E Yeshua disse, só o Pai sabe. Nem os seus anjos. Só o Pai. Só Ele sabe. Há poder na Teshuvá. Então, aparentemente, pode parecer óbvio e notório um ser zonim, o outro ser um trigo. Um ser ritá, trigo. Mas esses papéis podem se inverter. Vamos terminar de ler aqui a explicação? Fazendo bem devagar. Os seus mensageiros no seu reino irá limpar tudo. E o reino é onde? Aonde havia a colheita, gente. Aonde houve a colheita, aonde houve o plantio, neste mundo, no Olam Hazé, que será limpo, restaurado, toda pedra de tropeço será tirada, toda prática de injustiça será tirada deste mundo. As imagens de escultura, os símbolos pagãos e tudo que se refere às religiões. Essa terra será limpa completamente. Baruch Hashem. E este reino nunca terá fim. Verso 42. Verishlihu, e serão lançados, enviados, otam, eles, el kivishan, para a fornalha, de fogo, fornalha de fogo. Mas isso é o Ivrit Tanar, o hebraico bíblico, que ele é muito simples realmente. E muitas vezes pode parecer redundância, fornalha de fogo. Mas eu preciso traduzir, porque kivishan é fornalha e esh é fogo, você tem que saber disso. Sham, ali, presta atenção, isso é muito importante você aprender isso aqui, ó, que muita gente entende de forma errada. Ali, irie, haverá, berri, vem de borré, choro, vaharok, e ranger, e apertar, Shinaim, de dentes. Entendeu? Já expliquei para vocês já o que é. O que é ranger de dentes? É o bruxismo, né? A pessoa tá dormindo e os dentes começam a tocar um no outro, aí estraga os dentes tudo. Isso é bruxismo. Tem que tratar no dentista, né? Mas o que significa no Tanar? Nos profetas, nos escritos, e claro, nos escritos nazarenos, que são totalmente baseados no Tanar. O que significa
ranger de dentes. Choro, você sabe, estão chorando, mas estão chorando. Esse choro é choro de quê? É choro de saber que vai ser destruído, que não vai para a vida, que não vai herdar o reino que o Eterno prometeu e que eles não acreditaram, que eles zombaram, que eles brincaram com isso, que eles pensaram que isso era uma brincadeira, um mito. E estão vendo, sentindo, eles estão vendo o reino diante deles, eles estão sentindo o cheiro do reino, eles estão visualizando, porque o Eterno vai mostrar tudo, as pessoas vão saber, as pessoas vão ver, as pessoas vão perceber, vai cair a ficha delas. Esse choro não é um choro de arrependimento, não é o choro da tchuvá, é o choro do desespero, é o choro da raiva, é o choro do ódio. É a revelação de quem realmente dominou aquela pessoa por toda a vida. É a parte do ser humano, daquele ser humano, que mais ele foi o ódio, o rancor, a maldade. Foi isso que dominou a sua vida. E ele deixou dominar. E ele escolheu isso. Esse é o choro de desespero, o choro de dor, o choro de angústia. Ele vai realmente sofrer. Não um sofrimento eterno, obviamente. Por quê? Porque ele vai ser destruído. O fogo destrói. E o que é o ranger de dentes? Raiva. Ódio. Gente que não entende isso. Gente, isso é Tanar. Eu estudo a escritura e eu sei o que eu estou falando. O que é ranger de dente na escritura, gente? Ódio. Ódio. Raiva. Raiva de quem? Quem sabe? Talvez até dele mesmo. Da sua vida que foi exposta. Da sua vida que foi mostrada. E quando foi colocado na balança, o que é que mais pesou? Para que lado mais pesou? Para a maldade. Olha quantas pessoas você enganou. Olha quantas pessoas você feriu. Olha quantas pessoas você assassinou. Olha quantas pessoas você destruiu. Olha quantas vidas você falou. Olha quantas pessoas você falou mal. Olha quantas pessoas você fez sofrer. Tudo isso será exposto. Os livros serão abertos. Nada ficará. Nada ficará. Nada ficará em oculto. E como não houve arrependimento durante a vida, e como ele terminou a vida e não houve arrependimento, isso não foi esquecido e lançado no mar do esquecimento. Não, continuou lá. Porque quando há arrependimento, o amor cobre as transgressões. A graça do Eterno alcança a pessoa. A graça só alcança quando há genuíno arrependimento, quando há amor e prática dos mandamentos. Porque eu concedo graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Está escrito, o Eterno escreveu com a sua mão. E eu quero que alguém se levante e diga, isso não é verdade. Aqui estou diante do Eterno aqui. Ele disse isso e ainda escreveu com a sua mão. Você pode acreditar ou não. Não acredite, eu vou fazer o quê? Por mim. Eu não tô nem aí. Você pode acreditar ou não. Ó. Eu não vou ranger meus dentes. Baruch Hashem. Mas todo aquele que teve a oportunidade, e foram muitas durante a vida, que ouviu a palavra, que sabia que o que fazia era errado, vai ranger os dentes de raiva contra o Eterno. E eu até penso contra ele mesmo, contra a própria vida dele. E ele percebe realmente que a vida dele não tem como continuar a existir. Ele percebe no frigir dos ovos. E ele vai sentir tanta raiva da vida dele, tanto nojo de ver realmente o que ele foi, comparando a tantas vidas que foram frutos selecionados, que foram trigos realmente, que alimentaram a humanidade. E não alguém que se fingia de trigo, mas que não alimentava nada, só roubava e sugava o espaço dos outros.
Mas se você não acredita em mim, sobre o ranger de dentes, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, né? Porque o tempo já está bem avançado. Eu disse a vocês que esse assunto, alô, hein? Esse assunto é um assunto, né? Eu sabia que essa parábola ia ser uma parábola mais, mas vamos lá. Vamos começar com Salmos, hein? Vamos lá. Ramfei na hipocrisia, laguei de zombadores, maog de bolo, zombadores de bolo, né? O gá é bolo, maog de bolo, ou seja, esse bolo simboliza o quê? Uma festa, né? Aqueles zombadores de festa que ficam brincando, falando mal dos outros. Na hipocrisia de zombadores de bolo, Harok, mesmo termo que está na parábola de Yeshua. Harok, rangem alai contra mim, shineimou, os seus dentes. Rangem de raiva, de ódio. Todas as vezes que aparecer isso é de raiva. Ranger de dentes não tem nada a ver com a pessoa com medo, a pessoa, ai, coitadinho. Não, é de raiva, de ódio. Zomem, inventam, rachá, o ímpio, latzadik, contra o justo. Fica maquinando, fica inventando o ímpio contra o justo. Maquinando, inventando. Verorek alav shinav. E rangem e apertam contra eles os seus dentes. Os ímpios apertam os dentes contra os justos, ou seja, de raiva, e sentem raiva dos que praticam a Torá. Salmo 112, eu só vou dar alguns exemplos. Tem mais, tem no livro de Iov, tem, Irmeiahu, vou ficar aqui o tempo inteiro, porque todos os textos falam a mesma coisa. Rachá, se tivesse um que falasse diferente, eu colocaria para você comparar. Mas todos os textos do Tanar que falam sobre ranger de dentes é o ódio, a raiva. E é óbvio isso. Raiva, gente, é claro. Rachá, né? O ímpio. Observa, irá ver, irá observar, vê raas, e sentirá raiva, ódio. Shinav, seus dentes, Yarok, Yarok é vegetais. Yarok, entendeu? Rangerão, os ímpios, rangerão. Olha o que esse texto diz do Salmo 112. Venamas, e serão consumidos. Ta'avat, rechaim, o desejo dos ímpios, toved, serão destruídos. Exatamente o que Yeshua também disse. Esse fogo, o fogo presente é a destruição. Não haverá volta, não haverá quem apague esse fogo. Também é um termo do Tanar. O que significa isso? Que não, o juízo não voltará atrás. Ele irá consumir até não ter mais o que consumir. Entendeu? É a segunda morte, como diz o livro de Apocalipse. A morte definitiva, a confirmação da morte. Mas nos escritos nazarenos, gente, os escritos nazarenos são baseados no Tanar. E vocês vão ver também um exemplo aqui de ranger dente, a mesma coisa. Atem, Asher, Kibaltem. E veja o sentido, viu? Olha o sentido. Atos 7, verso 53. Atem, Asher, Kibaltem, vocês que receberam et hatorá, a Torá, milifnei rivevot kodesh, diante
diante de miríades de santos. Isso está em Devarim, capítulo 33. Velo shemartem, e não guardaram a Torá. Vai rir, e aconteceu que Shemaam, quando ouviram et hadavar hazé, esta palavra, a Torá, vaigá, e foram tocados ad nafsham, até a alma de vocês. A palavra, a Torá, toca a alma. Porém, qual foi a reação aqui, segundo o texto? Vayaharku, e rangeram alav contra mim, Shineiem, os dentes de vocês. Esse ranger aqui é de quê? De raiva. De raiva, de ódio. Entenderam? Vamos voltar aqui para a parábola de Yeshua. Antes de terminar. Vamos lá. O último verso. Eu quero terminar com ele. Porque eu quero falar agora para os tzadikim, para os justos. E são para eles que eu tenho falado desde o início desse estudo. Para você que está me escutando, que é um tzadik, um justo. Verhat tzadikim, diz Yeshua, e os justos, Yazihiru, brilharão. Então, Kashemesh, como o sol, brilharão como o sol. Bemalchut Avihem, no reino do Pai de vocês. Quem? Atenção! Asher, quem que tiver Osnaim, ouvidos, lo, para lishmoa, para ouvir, ishma, ouça. Quem tem ouvidos, todo mundo tem ouvido, mas tem gente que tem ouvido só para escutar, mas para prestar atenção. Então preste atenção. É isso que ele quer dizer. A palavra entra aqui e sai aqui. Mas aquele que realmente quer prestar atenção, aquele que realmente quer doar o seu ouvido para a palavra do Eterno, ouça. É isso que ele quer dizer. Quer? Bom, gente, esse foi mais um Momento do Hebraico. Uma parábola realmente maravilhosa de Yeshua, muito profunda, que fala exatamente sobre o julgamento. O julgamento, o juízo. O dia do Eterno, Yom Hashem, o dia do Eterno. Dia esse que está nos profetas, na Torá, nos profetas, nos escritos Nazareno, no livro de Revelação, ou seja, em toda a Escritura. Para mais sobre isso, assista do nosso canal, da série Apocalipse, o capítulo 20. Assista todo o capítulo 20 de Apocalipse. Eu não sei, não me lembro hoje quantas partes são. Mas você procura na playlist Apocalipse e você vai achar o capítulo 20. Aí você assiste todo o capítulo 20 que nós falamos detalhadamente sobre o juízo, sobre o julgamento, baseado em todos os textos que estão ali, tá bom? Sobre como será o julgamento, como será a ressurreição, tudo tá ali. Ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Foi para mim um prazer muito grande trazer para vocês esse estudo nessa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, esse livro magnífico, o Shabat, ontem, hoje e eternamente. 366 páginas que foram simplesmente
palavras tão maravilhosas que saíram da minha boca, vindas do Eterno. Algumas delas eu fiquei impressionado de ter dito. Quando eu comecei a ler, que eu vi que eu falei aquilo, eu não acreditei que eu falei. Mas é incrível como quando a gente está no Shabat, trazendo um estudo, falando da palavra do Eterno, muitas vezes nós falamos sem nem perceber. Porque muitas vezes nós falamos do fundo da alma. E a gente não percebe muitas vezes o próprio Eterno falando. E isso aconteceu muitas vezes aqui nesse livro. A Raquel Castro, a nossa querida Raquel, um beijo, querida Raquel. Ela gostou tanto do estudo Shabat, ontem, hoje, eternamente, que trouxemos em fevereiro do ano passado, vocês lembram? 12 horas de estudo. E ela transcreveu palavra por palavra das 12 horas de estudo. Gente, é um manual indispensável que você tem que ter. É um manual de cabeceira sobre o Shabat, porque tem tudo do Shabat, tudo sobre o Shabat na Escritura Sagrada. Tudo! Todos os textos da Torá, profetas, escritos e os escritos nazarenos, conhecido como o Novo Testamento. Muita gente diz que o Shabat foi abolido, foi anulado, não existe mais. Aqui está a prova de que isso é uma grande mentira. E não baseado em religião, em achismo, baseado nos textos bíblicos, que eu leio e explico um por um aqui. Então, é um assunto fundamental na Teshuvá, é a porta da Teshuvá, tá vendo o Shabat? Ela fez o desenho de uma porta aqui. A Raquel realmente é impressionante, viu? A Raquel fez tudo isso, gente. Ela abriu mão de muitas coisas no dia a dia dela para fazer esse livro, porque ela disse, esse livro tem que realmente estar na mão de muitas pessoas. E olha, Raquel, todos os livros que foram produzidos, só tem um que é o meu aqui, não tem mais nenhum, entendeu? Já está na mão das pessoas. Eu já até falei para Raquel, pode fazer mais, porque as pessoas estão querendo. As pessoas estão querendo. E vale a pena mesmo ter, gente, viu? O valor desse livro é um valor, eu vou dizer assim, é um valor, eu tenho até vergonha de falar do valor, viu? Mas esse valor, ele é apenas o custo da impressão e o custo do envio. Aqui não tem o custo da Raquel, por exemplo, porque ela abriu mão disso. Ela disse, eu não quero nada, eu fiz com prazer para abençoar as pessoas, né? Isso é Teshuvá, gente. Não tem o custo do professor. Eu não estou ganhando nem um centavo com isso. Nem um centavo. É apenas o valor da impressão de um livro que é uma qualidade espetacular, tá? Os irmãos depois vão começar a falar aí quando receberem, porque é uma qualidade maravilhosa, vem todo plastificadozinho, bonitinho, tá? Textos em hebraico, com tradução. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha os textos, ó. Tá vendo? Texto em hebraico, com a tradução, com explicação. Às vezes eu dou muita risada, viu? Quando eu leio esse livro, quando eu tô lendo o livro. Eu já dei... E eu fico pensando, gente, não é possível, eu não acredito que eu falei isso. Eu vou ler aqui um trecho aqui, página 309. Vamos lá. Quer ir ao parque na frente da sua casa, fazer um piquenique? Qual o problema? Quer ir à beira de um rio para apreciar a natureza? Qual o problema? No Shabat, né? Você tem que ter cuidado pelo seguinte, você não vai poder comprar, você não vai poder vender. O Shabat vai ser uma delícia. Prepara tudo antes, deixa tudo prontinho, pronto. Algumas pessoas perguntam, eu posso namorar com a minha mulher no Shabat? Que pergunta! Gente, eu falei isso, eu só acreditei depois que eu li aqui. Parece aqueles fariseus
fazendo aquelas perguntas para Yeshua. Namorar com a mulher? Pode. Você não pode namorar com a mulher do vizinho. Alô? Shabat é um dia de deleite. Nunca foi proibido no Shabat. Gente, o livro é muito gostoso. Porque o livro não é algo formal, sabe? A gente fez o livro ali e faz tudo formalzinho. Aí às vezes a leitura fica chata. Não, o livro é uma transcrição. Então tudo que eu falei, até as minhas risadas ela colocou. Até a hora que eu dou risada, ela colocou aqui também a risada. Ela transcreveu tudo, ela foi fiel ao que eu falei. Raquel, beijo pra você, minha querida. Então aqui, gente, ó. Quem quiser o livro, eu não vou impedir que ninguém tenha. Muito pelo contrário, eu desejo que todos tenham esse livro. Mesmo que a gente não ganhe nada. Não, gente, quem tá fazendo alguma coisa aqui pra ganhar, gente? Aqui na Teshuvah Total a gente não faz nada pra ganhar dinheiro, não, gente. O nosso desejo é que você cresça. É que você tenha um manual desse em casa. Porque aqui você pode ir lendo em qualquer lugar que você tiver. No ônibus, em casa, se você estiver no intervalo, tiver um tempo livre, em vez de você ler besteira, em vez de você ler rede social, em vez de você estar vendo... porque hoje em dia não tem o que fazer, vai lá pro celular, fica olhando rede social. Pega esse livro aqui e começa a ler, é muito gostoso. O que você vai aprender? Você vai aprender escritura sagrada, você vai aprender sobre Shabat, você vai aprender palavras em hebraico, você vai aprender traduções, explicações, você vai crescer. Esse livro aqui é um manual que você pode aprender até o próprio hebraico com ele. Porque todos os textos estão em hebraico, estão transliterados e estão traduzidos. A Raquel colocou até a transliteração. A Raquel colocou até a transliteração, palavra por palavra. Fantástico o livro. Fantástico. Esse livro custa... O custo dele é o custo, a impressão e o envio. Para qualquer lugar do Brasil. R$50. Um livro dessa qualidade. Rapaz. Um livro desse, gente, vale uns 300, 400 reais. No mínimo, no mínimo. E olha lá. Porque é um manual. O livro é fantástico. Mas a gente quer que todo mundo tenha. Eu quero que todos vocês tenham esse livro. Entendeu? Se eu pudesse, eu enviava para todos da Teshuvah Total, todos os assinantes do canal, os 53.700 e alguma coisa, não sei quanto está agora, eu enviaria para todos vocês. Se eu tivesse condições, eu faria isso. Um dia, se eu tiver condição, eu faço isso. Eu imprimo tudo e eu mesmo envio. Pego o endereço de vocês e envio. Mas eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu faria isso. Então, se você quiser, muitas pessoas eu já enviei, muitas pessoas, para tudo que é lugar do Brasil que você pensar e fora do Brasil também. Já mandei para muita gente, tá? Com todo prazer. Então, se você quiser, você envia um e-mail para Teshuvah Total. Esse e-mail aqui, gente, é o Pix, tá? É o próprio Pix, Teshuvah Total. Que é meu nome, Marcos Felipe Pimentel Arruda. Se você quiser, você já pode fazer o Pix. R$50 cada exemplar. Tem pessoas que pegaram 3 exemplares, 2 exemplares, 4 exemplares. É assim, porque ele distribui para outras pessoas. Aí você já pode fazer o Pix e enviar para o e-mail. E quando você enviar, você envia o seu nome completo. Você envia o seu endereço. Tem que colocar o nome completo. Como é que eu vou saber quem é? Porque às vezes vem lá. Como é? O amigão do... O amigão do Face. Como é que eu vou saber quem é? Eu vou mandar o livro pro amigão do Face. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Não sei. Porque às vezes o e-mail vem um nome totalmente diferente. Você coloca o seu nome completo, o seu endereço com CEP, tá, gente? Coloca o CEP também, o endereço com CEP, tudo bonitinho. E aí a gente envia para você, tá certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um grande abraço para todos. Até o próximo Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Vão dormir que já tá tarde, viu, gente? Vão dormir.
que vocês... Gente, o que vocês estão fazendo aí ainda? Vão dormir, pessoal. Tá tarde já. Eu, hein? Vai dormir. Um beijo pra todos.